Nós ouvimos hoje no Evangelho duas parábolas contadas por nosso Senhor Jesus Cristo no capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, como uma resposta à hipocrisia dos fariseus que ficavam horrorizados, chocados, escandalizados ao ver que o nosso Divino Salvador não só conversava com os pecadores, dava atenção a pecadores, publicanos, cobradores de impostos, todo tipo de gente, mas inclusive também às vezes comia com eles, convivia com eles, e como nós sabemos, Jesus levou muitos deles à conversão. Mateus, que depois se tornaria apóstolo e evangelista, Zaqueu e tantos outros. Mas diante daquele escândalo hipócrita de quem tem pouco amor a Deus, porque tem pouco amor aos seres humanos criados à imagem de Deus, Jesus conta, na verdade, 3 parábolas, uma das quais foi omitida hoje no Evangelho para que não ficasse muito longo. A primeira, a parábola da ovelha perdida, e compara Deus a esse bom pastor que, tendo entre 100 ovelhas, uma única que se perdeu, deixa as 99 no campo e vai atrás daquela que se perdeu e, carregando-a nos ombros, volta feliz porque a sua ovelhinha foi resgatada. Comparou ainda a bondade de Deus, a bondade de Cristo, nosso Senhor. Aqui é uma representação da sua própria bondade, ele que ia ao encontro das pessoas perdidas. Há uma mulher que, depois de perder uma moeda, procura, varre a casa, acende uma lâmpada cuidadosamente até encontrar, e quando encontra, reúne as amigas e diz: alegrai-vos comigo. A conclusão de Nosso Senhor é: por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um único pecador que se converte. Em seguida conta uma outra parábola muito conhecida de nós, a parábola do filho pródigo, do pai que entrega em antecipação a parte da herança a um filho, e esse filho vai para uma terra longínqua, dissipa os bens paternos, causando assim muita tristeza, angústia na família, em especial ao pai, mas que depois cai em si, volta para a casa do pai. E a conclusão, de uma maneira semelhante à conclusão dessas duas parábolas que nós ouvimos hoje, é que aquela angústia da separação, da perda, seja da perda da ovelha, a perda da moeda, por fim, a perda do filho, se converte numa grande alegria. Meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi reencontrado. E o pai faz então uma grande festa para comemorar. Essa sucessão de dor e alegria se verifica também em outras passagens do Evangelho. Se vocês se recordam bem, por exemplo, quando Jesus tinha 12 anos, ele foi ao templo de Jerusalém com os seus pais, e quando eles retornavam de Jerusalém para Nazaré, Jesus se perdeu. E São José e Nossa Senhora ficaram por 3 dias profundamente angustiados procurando Jesus. No 3º dia, voltaram para o templo e lá estava Nosso Senhor ensinando aos doutores do templo, interrogando-os. E a profunda angústia de Nossa Senhora converteu-se em alegria de reencontrar Cristo. Nós sabemos que essa era uma antecipação, era um prenúncio de uma perda e de um reencontro ainda mais importantes e mais intensos quando Nosso Senhor morreu na cruz, tendo aos seus pés de pé a sua mãe, nossa mãe, a Virgem Santíssima, e depois também por 3 dias permaneceu no seio da terra, desceu à mansão dos mortos, e no 3º dia ressuscitou. A tristeza profunda que invadiu o coração de Nossa Senhora ao ver seu filho crucificado, que deixou os apóstolos perplexos, perdidos, como ovelhas que não têm pastor, ao ver o pastor ferido, a alegria do cumprimento das promessas de Deus, alegria porque Deus transformou, repito, a perda em reencontro. E de certo modo, toda a vida da igreja se move, o ciclo da vida da igreja se move nesse movimento da tristeza para a alegria, tristeza para a alegria. A Quaresma é um tempo de tristeza, de penitência, de jejum, de lamentação, de choro profundo pelos nossos pecados, que, como nós sabemos, deságua na profunda alegria da Páscoa.
E de certo modo, cada semana também repete esse ciclo. A sexta-feira é um dia de penitência, é um dia de pensar na paixão, contemplar a paixão, considerar a morte de Nosso Senhor, e deságua na alegria da ressurreição do domingo. E de um modo especial, a nossa vida de cristãos se move também assim. Seria falso um cristianismo que se pretendesse apenas como uma grande festa. Um cristianismo só de risadas, de alegrias, de gargalhadas. Um cristianismo sem dor, um cristianismo de sorriso permanente. A alegria é fruto da presença do Espírito Santo. Portanto, a alegria é fruto da oração, a alegria é fruto da penitência, a alegria é fruto da aceitação da vontade divina, o que inclui, evidentemente, as coisas ruins também, que nós não aceitamos. A alegria vem dessa luta interior, da qual nenhum de nós vai fugir, de ter que passar por dificuldades. Mas também seria igualmente errado, deturpado, deformado, um tipo de cristianismo lúgubre, que fosse uma constante tristeza, uma constante lamentação, um constante pessimismo, uma constante queixa sobre o mundo, sobre os outros, sobre si mesmo, sobre o pecado. Esse seria, sem dúvida, um cristianismo doentio. E sobre isso, Jesus, Nosso Senhor mesmo, de algum modo resumiu esse aspecto da vida cristã, quando na última ceia, diante dos apóstolos, já prevendo que Nosso Senhor teria que passar pela paixão e que isso deixaria os apóstolos um pouco perdidos ou até mesmo com dúvidas de fé, Jesus diz as seguintes palavras: o mundo vai se alegrar e vocês vão se entristecer, mas a sua tristeza se transformará em alegria. É claro que ele se referia à sua ressurreição, mas de certo modo é isso que acontecerá na nossa vida. As pequenas ou grandes tristezas aceitas por amor a Deus converter-se-ão em alegria. Todos os pesos, dores, tribulações, injustiças vividos nesse mundo com o coração em Deus, nesse grande vale de lágrimas, vão se tornar uma alegria, uma glória eterna no céu. E isso acontece, inclusive, com relação aos nossos pecados. Nós sabemos que aquelas 3 parábolas de São Lucas, capítulo 15, se referem, obviamente, em primeiro lugar, à reconciliação com Deus. Aquela ovelha perdida que depois é reencontrada, a moeda perdida que é achada, o filho perdido pelo mundo numa vida desenfreada que volta para a casa do seu pai, essa alegria que haverá entre os anjos do céu por um único pecador que se converta, deve se encontrar no nosso coração. Por isso, o pecado, sem dúvida, deve causar em nós tristeza. Aliás, por definição, o arrependimento pelos pecados consiste em uma dor por ter ofendido a Deus. Uma dor sobrenatural, uma dor de pensar como Deus é bom, como Deus é misericordioso, como Deus é justo, como Jesus Cristo me amou tanto, até beber a última gota do cálice, morreu por mim, como Jesus Cristo pensava em mim em cada momento da sua vida, pensava em mim enquanto entregava o seu corpo e a sua alma na cruz, em nosso benefício, como Jesus Cristo não deixa um minuto de pensar em mim, de olhar para mim a partir do sacramento da Eucaristia, como Ele faz agora por cada um de nós, como Jesus é bom. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho único para que não morra o que nele crê, mas tenha a vida. E pensar nisso deve nos levar a detestar o pecado, a sofrer mesmo pelos nossos pecados, essa dor de amor, que sempre vale a pena repetir. Não é uma dor porque afinal ficou evidente que eu sou imperfeito, porque eu não sou santo, porque eu falhei, porque eu me envergonho do que eu fiz, porque eu comprovei uma vez mais que eu sou repleto de defeitos, de imperfeições. Esse tipo de dor é a dor da nossa soberba, da nossa vaidade, do nosso orgulho ferido. A dor pelo pecado é a dor por ter ofendido a Deus, por ter pesado um pouco mais no sofrimento de Cristo, por saber que tudo que Jesus suportou na cruz, Ele suportou por causa dos nossos pecados, que os nossos pecados são instrumento da dor de Cristo, da morte de Cristo. Mas ao mesmo tempo, ao considerarmos o pecado, é preciso
distinguir o tipo de dor que nós sentimos pelo pecado. E a esse respeito, São Paulo diz que existe um certo tipo de tristeza que leva para a morte, que é justamente essa tristeza pelo pecado que é fruto dos nossos remorsos, é fruto da nossa falta de confiança em Deus, do apego desordenado a si mesmo, que nos faz ficar confusos, mas não com uma boa confusão que nos leva para Deus, mas uma confusão que nos leva a nos complicar, a cair no desespero, na angústia, a ficarmos raivosos, ou a de repente desanimarmos na luta, pensar, no meu caso não dá, é impossível, eu não consigo melhorar. Se isso se passa pelo seu coração, invoca Jesus, confia em Jesus, tenha certeza de que não é o Espírito Santo quem está falando no seu coração, mas é ou o seu orgulho, ou a sua concupiscência, ou o espírito maligno. Mas você precisa, como diz o Salmo, espera em Deus. Espera em Deus, que o seu coração seja forte e se fortaleça. Existe uma tristeza boa, que é essa tristeza de quem se dá conta das consequências do pecado, mas confia no Senhor. É uma tristeza repleta de confiança. E nesse sentido, alguém que obtém uma sincera contrição dos pecados, essa dor de amor, que não é uma dor amarga, nem desesperada, mas é uma dor repleta de esperança em Deus, de algum modo já vive o purgatório nessa vida, porque o purgatório vai ser isso, uma dor repleta de esperança, da certeza da salvação do Senhor. E por isso, não é demais afirmar que até mesmo a dor dos nossos pecados passa por esse mesmo movimento, dor e alegria. Dor e alegria. Nós precisamos sim fazer penitência pelos nossos pecados, reparar os nossos pecados por meio de orações, boas obras, esmolas, reparar os nossos pecados cortando na carne e rompendo com tudo aquilo que nos leva a pecar. Isso sem dúvida dói. Mas por outro lado, quando existe uma sincera conversão, existe também alegria. E é por isso que ao falar da conversão dos pecadores, e talvez seja o capítulo mais belo de todo o Novo Testamento, que fala sobre a conversão dos pecadores, Jesus nessas 3 parábolas, repito, afirma que depois da perda vem o reencontro, vem a alegria. Depois de perder a Deus, depois de perder a sua graça, depois de perder a inabitação do Espírito Santo, quando você o reencontra, você não quer mais perdê-lo, você se alegra com gratidão. Você não deve ficar então olhando para os seus pecados, olhando para o passado. Você confessou, recebeu o perdão, a absolvição. Alegrai-vos no Senhor. Alegra, meu filho estava morto, reviveu, estava perdido, foi reencontrado. Era necessário se alegrar. E sobre isso eu gostaria de meditar brevemente um salmo da Bíblia. Na Bíblia existem 7 salmos que se costumam dizer são os salmos penitenciais, que tratam de um modo mais explícito sobre o arrependimento do pecado. E entre eles, o mais conhecido certamente é o Salmo 50. O Salmo 50 é um salmo de Davi, também chamado Miserere, na tradição católica, e que é um salmo do canto de arrependimento do rei Davi após cometer um dos seus maiores pecados. Nós sabemos que, embora Davi seja apresentado, especialmente no livro das Crônicas, como um modelo de rei de Israel, ele foi o mais grandioso, um dos mais grandiosos reis de Israel, Davi cometeu graves pecados ao longo da sua vida. E por isso mesmo, segundo a Escritura, embora Davi tenha deixado tudo preparado para a construção do Templo de Jerusalém, ele acabou, entre aspas, não sendo digno de terminar a sua construção e coube ao rei Salomão, filho de Davi, construir o templo, porque Davi realmente cometeu alguns pecados muito graves. Um dos mais graves, como nós sabemos, foi o adultério e o homicídio que ele cometeu contra Urias, o hitita, que era um fiel servidor do exército do rei. Davi, enquanto as suas tropas combatiam, tranquilamente repousava no seu palácio, o que em si já não é uma atitude de se esperar de um rei no meio da guerra, e foi ociosamente passear pelo terraço, e no terraço, com a vista solta, deixou-se levar pelo lugar, pela paisagem, quando viu que havia uma mulher se banhando no rio. Essa mulher era Betsabeia, a mulher de Urias,
e do ócio, Davi então dirigiu um olhar de cobiça para aquela mulher, mandou que trouxessem a mulher até ele e cometeu um adultério com aquela mulher. Não bastasse, Davi, como talvez muitos de nós fazemos ao cometermos pecados, se preocupou não tanto com o que Deus achava daquilo que ele fez, mas se preocupou com a sua imagem diante daquilo que havia feito. Um dos maiores erros diante dos pecados é você, ao invés de se preocupar com a ofensa a Deus que comporta o pecado, ou o que Deus espera de você depois daquele pecado, é você se preocupar com a sua própria imagem. E o que Davi fez? Tentou fazer com que parecesse, uma vez que a Betsabeia disse que ela estava grávida, tentou criar uma situação para que parecesse que o filho era de Urias, embebedou Urias, disse, vai lá se deitar com a sua mulher. Urias disse, era tão leal esse homem que disse, imagina só se eu vou para minha casa dormir com a minha mulher enquanto o rei está aqui em perigo e os meus irmãos soldados estão combatendo, jamais. E desobedeceu o rei, foi dormir ali na soleira do rei, se recusou a ir dormir com a mulher. E Davi então tomou uma decisão ainda pior do que as anteriores e pediu para que Urias fosse colocado na linha de frente do combate, para que assim ele morresse e pudesse de algum modo depois maquiar o crime que ele havia cometido. Obviamente esse procedimento desagradou muito a Deus e depois quando Davi caiu em si diante do profeta Natã, que atirou em face do rei esse pecado, Davi não perdeu a sua vocação de rei de Israel, Davi não deixou de ser um rei glorioso, mas porque diferente de Saul, por exemplo, aquele desobediente que perdeu as graças do Senhor, Davi se arrependeu profundamente. Isso é o que cada um de nós deve fazer diante dos nossos pecados. Não ficar escondendo, não ficar negando, não ficar se lamentando, não ficar culpando os outros, culpando o mundo, culpando as circunstâncias, mas se arrepender. E esse canto de arrependimento pode nos ajudar muito a meditar sobre a verdadeira contrição e a alegria que vem do perdão dos pecados. Tende piedade de mim, ó Deus, por teu amor. Apaga as minhas transgressões por tua grande compaixão. Lava-me inteiro da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Às vezes alguém pode se achar sujo a ponto de ser impossível ficar limpo do seu pecado. E por isso o Espírito Santo nos ensina a pedir mesmo, e lógico, não só pedir, mas especialmente no sacramento da confissão, a recebermos a total purificação dos nossos pecados. Eu até sugiro, às vezes as pessoas têm uma visão assim, meio legalista da confissão. Então vão confessar um pouco sem se preparar com oração, vão confessar um pouco, simplesmente fazem lá sua listinha, ótimo, muito bem, mas vão confessar sem antes pedir a Deus um arrependimento. O que eu sugiro? Faça o seu ato, o seu exame de consciência com calma, anote se for ajudar para você não esquecer os pecados, mas antes de se confessar, se coloque diante de Jesus, como nós estamos. O Salmo 50 é uma boa oração para fazer. E pedir a Deus um arrependimento completo. Pedir a Deus, lava-me inteiro da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Para que Deus aumente em nós o arrependimento, que, enfim, é matéria da nossa confissão. Pois reconheço minhas transgressões e diante de mim está sempre o meu pecado. Pequei contra ti somente. Pratiquei o que é mal aos teus olhos. Pequei contra ti somente. O principal ofendido de tudo é sempre Deus. Às vezes nós nos achamos ofendidos. E às vezes de fato somos. Mas o principal ofendido de qualquer delito, de qualquer pecado, de qualquer crime, é antes de tudo Deus. E quando nós pecamos, não custa recordar isso, o pecado não é só uma falha, uma imperfeição, uma pisada de bola. O pecado é uma ofensa contra Deus. Pratiquei o que é mal aos teus olhos. Tens razão, portanto, ao falar. Tua vitória se manifesta ao julgar-me. Eis que eu nasci na iniquidade, minha mãe concebeu-me no pecado. Todos nós nascemos com o pecado original. Eis que amas a verdade no fundo do ser e me ensinas a sabedoria no segredo. Deus ama a verdade. Por isso, diante das nossas próprias faltas, pecados, defeitos, imperfeições,
seria uma atitude muito errada tentar maquiar. Claro, nós também não temos que atribuir a nós mesmos pecados que não são nossos, que não existem. Isso seria um erro. Deus ama a verdade. A verdade liberta. A verdade traz alegria. É melhor você reconhecer a sua falta diante de Deus, reconhecer as suas limitações, os seus defeitos, quem você realmente é, vai te dar mais alegria do que você viver se maquiando, viver se escondendo, viver fingindo que você é o que você não é, viver negando, encontrando desculpas para o que você faz ou deixou de fazer. Purifica meu pecado com o hisopo e ficarei puro. Lavai-me e ficarei mais branco do que a neve. E aqui existe uma diferença radical entre a visão católica do perdão dos pecados e a visão, por exemplo, dos protestantes. Os protestantes pensam, essa é a teologia do Lutero, que o homem é sempre mau, Deus, tá bom, por compaixão, por misericórdia, ele faz que não vê, desvia o olhar simplesmente do nosso pecado. Nós acreditamos que Deus, pelos méritos de Cristo, por meio dos sacramentos, por meio do perdão do batismo e da confissão, que é um perdão verdadeiro, eficaz, Deus nos renova por dentro, faz novas todas as coisas. Deus nos dá um coração novo, Deus nos faz brancos, diz o Salmo, como a neve. Em seguida diz, como nas parábolas que nós ouvimos, fazei-me ouvir o júbilo e a alegria, dancem os ossos que esmagaste, afasta a tua face dos meus pecados, apaga as minhas iniquidades. Ó Deus, cria em mim um coração puro, renova um espírito firme no meu peito, não me rejeites para longe da tua face, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Deus nos faz experimentar a alegria de sermos perdoados. E sobre isso tem outro salmo que diz, feliz o homem que foi perdoado, cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado, em cuja alma não há falsidade. Para nós, o perdão dos pecados deve ser fonte de alegria. Nós não podemos ser pessoas trágicas, pessoas que ficam olhando com dor, com sofrimento eternamente para os próprios pecados, quando o próprio Deus apaga as nossas iniquidades, joga, como diz uma expressão do Antigo Testamento, no fundo do mar as nossas iniquidades. Nós precisamos encontrar a alegria de sermos salvos. A confissão é o sacramento da alegria. Reconhecer-se pequeno e pecador diante de Deus é fonte de alegria. A soberba, ao contrário, é fonte de tristeza, é fonte de inquietação, é fonte de dor, é fonte de angústia. Cria em mim um coração puro, renova um espírito firme no meu peito. Às vezes um dos motivos porque os cristãos não são capazes do bem, e não são capazes nem mesmo de se livrarem completamente dos pecados, ou não são capazes de fazer coisas muito boas, de viver as virtudes num grau mais elevado, é porque se você não encontra a alegria de ser perdoado em Deus, se você não encontra essa força, essa rocha de saber que Deus, pelo poder do sangue de Cristo, extinguiu as suas iniquidades, que você é uma criatura nova, se você não tem essa ação de graças, essa alegria, essa confiança, onde é que você vai encontrar força? Onde é que você vai encontrar força para amar o teu próximo se você mesmo não percebe que você é amado por Deus? Onde é que você vai encontrar vibração para superar as dificuldades se você mesmo não vê que Deus te arrancou da fossa da morte e te ressuscitou com Cristo? Onde é que você vai encontrar determinação e generosidade de ânimo para perdoar as ofensas sofridas se você mesmo não consegue perceber o quanto Deus te perdoou, o quanto Deus te ama e o quanto tudo aquilo que já ficou para trás não abalou em nada o amor que Deus tem por você? Na verdade, esse amor só foi confirmado e manifestado mais ainda, porque como diz Jesus, a quem muito se perdoa, muito ama. Devolve-me, Senhor, a alegria da tua salvação, que um espírito generoso me sustente. Ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores voltem a ti. Livra-me do sangue, ó Deus, meu Salvador. Minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, abre meus lábios. Minha língua anunciará o teu louvor. Como aqueles doentes que Jesus curava e dizia, agora vai e conta a todos o que Deus te fez. Vai e bendiz a Deus por tudo aquilo que Deus fez. Assim nós deveríamos nos colocar diante do perdão dos nossos pecados. Nós bendizemos a Deus não porque nós somos santos, nós bendizemos a Deus não porque nós temos uma ficha imaculada
diante do céu, nós bendizemos a Deus porque Deus nos perdoou, nós reconhecemos isso porque Deus é bom. E o salmo mesmo, o principal salmo penitencial, nos convida a fazer isso, a pedir ao Senhor: abre meus lábios, minha língua anunciará o teu louvor. Pois não queres um sacrifício, um holocausto não te agrada. Sacrifício a Deus é um espírito contrito. Coração contrito e esmagado, ó Deus, tu não desprezas. E com isso, Deus nos fala com todas as letras que se você tem aí a pretensão de oferecer para Deus grandes coisas, você tem a pretensão de oferecer para Deus uma vida imaculada, e se colocar diante de Deus como alguém: olha aqui, Senhor, quantas coisas boas, como eu sou bom, como eu sou esperto, como eu sou inteligente, como eu sou sábio. O Salmo nos diz: sacrifício que agrada a Deus é um espírito contrito. Um coração contrito e esmagado, ó Deus, tu não desprezas. Talvez eu ou vocês não possamos oferecer para Deus uma grande piedade, talvez não possamos oferecer para Deus uma grande inteligência, não possamos oferecer para Deus grandes obras, escolhas maravilhosas na nossa vida, mas algo que eu tenho certeza que qualquer um de nós, qualquer ser humano criado por Deus pode oferecer para o Senhor é um espírito contrito, um coração humilhado, uma alma humilde repleta de confiança. Qualquer um pode oferecer a Deus, e esse é o sacrifício que agrada a Deus. Faze o bem a Sião por teu favor, reconstrói as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, holocaustos e ofertas totais. Em teu altar se oferecerão novilhos. Essa conclusão me parece útil. A alma humana pode ser comparada, às vezes é comparada misticamente na Escritura, à cidade de Jerusalém. Porque Jerusalém é a cidade santa no Antigo Testamento onde Deus habita. A nossa alma, de certo modo, é como Jerusalém. No centro do nosso coração, no centro da nossa alma, assim como em Jerusalém, no alto do Monte de Sião, tem um templo, que é onde Deus habita. Se você está em graça, Jesus habita na sua alma. Jesus não habita só no Santíssimo Sacramento, Ele habita na nossa alma em graça. E se você está em graça neste templo que existe no seu coração, você pode oferecer para Deus sacrifícios de louvor, adoração, agradecimentos, pode oferecer atos de fé, de esperança, de caridade, pode bem dizer a Deus, e isso é aceito por Deus como um sacrifício. E quando nós pecamos, uma analogia que aparece na Escritura é como Jerusalém com seus muros devastados pelo inimigo, Jerusalém invadida pelo exército inimigo, o templo já despido da sua glória, porque despido da arca da aliança e da presença de Deus. Mas quando nós apresentamos para o Senhor o nosso coração humilde e arrependido, quando nós confessamos o nosso pecado ao Senhor, então Jerusalém tem novamente os seus muros fortificados, novamente o templo de Deus é consagrado, aceso em todo o seu esplendor, com toda a sua glória, e novamente do fundo do nosso coração nós podemos oferecer ao Senhor esse que é o sacrifício que agrada a Deus. Um coração contrito e humilde, Senhor, tu não desprezarás. Vamos pedir pela intercessão de Nossa Senhora que nós descubramos a alegria de sermos salvos, que descubramos a alegria do perdão de Deus e descubramos essa coragem, essa fortaleza que só pode experimentar quem se sabe realmente pecador e perdoado pelo Senhor. Assim seja.